Aqui, Rogério, ok. Gente, boa noite a todos que estão aqui. Bem-vindos a mais uma reunião do Alternativas para Ela. Eu sou Tabita Teixeira, fundadora do Alternativas para Ela. E hoje estamos aqui com o Ricardo, me dando o apoio, o suporte. Ricardo, que é pesquisador, portador e que tem assim um conhecimento incrível. E com o William, meu parceiro de vida também, que colocando tudo que ele tem aprendido, né, nesses últimos anos aí, convivendo com pacientes e compartilhando experiências, tá? Então, a gente vai começar a nossa reunião de hoje, que é um resumo do que a gente viu até agora, dos 47 passos, tá? Então, vou compartilhar minha tela aqui. Ah, gente, vocês estão vendo minha tela? perfeito. Todo mundo vendo? Sim, estamos Ah, perfeito, perfeito. Vou deixar traduzido aqui para o português, tá? Então, gente, esse é peraí, o site do Healing ALS. Tá? Para quem não conhece, o Healing ALS é uma organização, tá, americana que compartilha, publica casos de reversão da esclerose lateral amiotrófica. O que é uma reversão? Pessoas que voltaram a ter funcionalidade, pessoas que reverteram sintomas, pessoas que não caminhavam e voltaram a caminhar, pessoas que não respiravam sem a ajuda de máquina e voltaram a respirar sem ajuda de máquina, e por aí vai, tá? Então, o Healing ALS foi criado pela Patrícia Tamolsky e Scott Douglas. A Patrícia tem uma história muito bonita. Ela foi diagnosticada com Alzheimer, né? E na busca de pessoas que reverteram sintomas de Alzheimer, ela acabou se deparando com pessoas que se curaram da ela. E ela viu que houve um apelo muito grande, né? Sobre a questão da ela, quando ela publicou o primeiro caso, todo mundo ficou em cima dela, então ela sentiu que deveria seguir nesse caminho, né? De publicar casos de ela. Então foi aí que eles começaram há 11 anos atrás e desde então eles recolheram tanta informação, sabe? É incrível. Então eles iam, visitavam os pacientes, filmavam, viam todo o protocolo que eles faziam. Maravilhoso. Tá. Então, nesses últimos 11 anos, eles têm feito isso e publicado tudo aqui nesse site Healing ALS. Vocês podem ver vários casos de reversão. Muitos dos casos de reversão publicados aqui são casos oficiais, tá? A gente já vai falar disso mais adiante. Mas, enfim, com todo esse conhecimento que ela foi adquirindo durante esses 11 anos, vendo os casos de reversão, ela reparou que eles tinham algumas coisas em comum. Então, ela pegou tudo que tinha em comum e montou os 47 passos baseado naquilo que essas pessoas fizeram. Lógico, não é uma fórmula mágica, né? Ela é bem complexa, mas são passos que podem fazer muita diferença no dia a dia de vocês e podem sim ajudar a estacionar a doença e pode levar a uma reversão de sintomas. Então é muito legal a gente estudar esses passos, que são aqui, ó, 47 etapas, né? O Google traduziu estranho aqui, tá? E aqui a gente tem, ó, todos os passos. Olha que legal. Um material incrível, tá? Então eu tenho feito essas reuniões, né, fechadas, né, por grupos semanais. Todas as quarta-feiras a gente tem feito. A gente já está no passo 14. Mas como nessas últimas semanas entrou muita gente nova no grupo do Alternativas, e muita gente queria saber o que é 47 passos, tal. Eu decidi fazer esse aulão, né, e chamar o Ricardo para me acompanhar, porque ele sempre está me acompanhando, né, um parceiro, e o William, que sempre está comigo também, né, para a gente poder deixar essa aula bem dinâmica, em que vocês possam absorver e entender a maior parte das coisas que estão aqui. Ok? Então, vamos começar com os primeiros passos, tá? Aqui, a introdução, a Patrícia pede para vocês entrarem aqui, né, no curso, se inscreverem no site e se inscreverem também no registry, né, no registro dela, porque o Healing ALS, neste momento, está fazendo um
estudo observacional, tá? Dos pacientes de ela que estão seguindo os passos, que estão seguindo o que eles estão falando, né? Então, são várias perguntas nesse questionário e vocês têm que responder todos os meses, né? Todos os meses tem que estar lá renovando e tal, e aí ela consegue estar acompanhando se o paciente está melhorando ou não. Então, é um estudo observacional que eles estão fazendo, muito interessante. Então, ela pede para as pessoas se inscreverem, né, e tudo mais. Eu posso fazer uma aula só disso depois, porque é interessante. Ela está colhendo bastante dados. A Patrícia é maravilhosa, gente. O trabalho que eles fazem é muito bom, tá? Primeiro passo, as reversões de ela são reais. Existem pessoas que reverteram o sintoma. Então, a gente vai entrar aqui, tá? Para dar uma olhadinha mais profunda, tá bom? Aqui tem um vídeo que ela gravou 17 pacientes, tá? Vocês podem ver o vídeo depois com mais calma. Essa página está gratuita para todo mundo, vocês podem entrar e ver. Aqui é o caso da Nelda Bus, que foi a primeira paciente que o Richard Bagler teve contato, tá? Ela não podia caminhar. Acho que eu consigo até mostrar um pouquinho do vídeo dela aqui bem rapidinho. Vou tirar o áudio, porque dá pra gente ver ela aqui sendo levantada. Olha, gente. Isso foi em 85, imagina. Aqui é o jeito que ela tentava digitar, uma colher. Aqui ela de cadeira de rodas, tal, totalmente atrofiada, né? Deixa eu... É aqui o processo dela de melhora. Todos esses equipamentos que ela está usando foram coisas da cabeça dela, que ela sentia que ela tinha que fazer. Foi tudo muito intuitivo, né? O processo dela. Ela também fez uma boa dieta. Todo o protocolo dela tá no Healing ALS também. Mas ela foi a primeira paciente que o Richard Badleck teve contato como reversão e a partir dela ele começou a estudar os casos de reversão. Olha que legal. Ah, olha o que ela está fazendo aí. E aqui é ela em 2016, tá? Aqui ela tá com 74 anos, gente. Incrível, né? Então, existe aqui é o nosso querido Mark Manchester, que eu falo dele sempre, porque ele é um caso que me comove muito, porque ele estava traqueostomizado, com GTT, totalmente paralisado, e hoje em dia ele leva uma vida normal, tá? Ele leva uma vida normal. Eu tenho uma entrevista que eu fiz com ele há alguns meses atrás, tá no meu canal e tá no canal do Ricardo também. Tá? Essa entrevista que ele vai falando, eu vou traduzindo simultaneamente, tá? E ele conta toda a história dele. E ele é um caso oficial, ou seja, ele enviou todos os registros médicos dele para o Richard Badlack e está publicado lá na Universidade de Duke. A Kim Cherry, que também melhorou bastante. Stephen Cherry, que mora na Austrália. Aqui mostra ele tocando violão. Aqui mostra todo o protocolo dele. Eu não sei se tem algum. Não sei se aqui tem algum antes e depois, ou é só a. Não, aqui é somente a história dele. Não tem fotos de antes e depois. Mas, enfim, ele tomou vários suplementos. Então, assim, a primeira coisa que vocês têm que entender é que existem pessoas que se curaram da ela. Então, esse é o primeiro passo, tá? Vocês entenderem. Porque a partir daí vale a pena tentar, né, gente? Né, se alguém conseguiu, a gente também consegue, né? Então, eu vou passar para o segundo passo. Ricardo, algum comentário em relação a esse primeiro passo? Sim, sim, claro, claro. Gente, o primeiro passo é acreditar. Acreditar que é possível, né? Otávio, depois veja se você consegue entrar em contato com aquela médica brasileira com o diagnóstico de 5 médicos de ela e que reverteu. Ah, e a do bem? A do bem, Ai, exatamente. sim, eu queria entrar em contato com ela Reverteu, mesmo. reverteu a ela simplesmente
modificando a forma energética. Então, pessoal, o primeiro passo é querer, poder e conseguir, entendeu? É fé, resiliência e persistência. A Patrícia e a Tabata, eles vieram, né, do Canadá, Estados Unidos, me visitar, e eu era muito incrédulo com relação a 47 passos, né? Porque eu sou das exatas. Então, sendo das exatas, eu acreditava só em ciência, só em médico, só isso e só aquilo. Então, existia um conflito dentro de mim enorme, né, em ver 47 passos e não ver uma, uma ciência por trás de tudo isso. E aí a Patrícia conversou comigo, a Tabata conversou comigo e falou assim: Ricardo, você tem tudo para reverter. Só falta o primeiro passo, querer e modificar a sua linha de pensamento. E Pois aí, a é. E partir do esse é um dos momento. passos, hein? É, e aí, a partir do momento que eu entendi que zebra é zebra, leão é leão e tal, eu passei a compreender. E mesmo assim, eu não acreditava nos 47 passos. Um belo dia eu tive dormindo, tive um sonho, e nesse sonho eu comecei a ligar a ciência aos 47 passos. E aí eu consigo hoje explicar muita coisa da ciência dentro dos 47 passos. Tá, pessoal? Então, esse é o primeiro passo. Acreditem e tenham fé. A partir daí, tudo é possível. A partir daí tudo é possível. William? Não, eu acho uma coisa importante. Tem 18 pessoas que estão olhando, e se essas pessoas estão aí, é porque já têm suspeito de que podem revertir, que sabem que tem qualquer coisa aqui, uma coisa como posso dizer, uma esperança, e por isso estão olhando. Tem que acreditar, o que está falando Ricardo é a verdade. O que está falando Tabita, seus exemplos de todas essas pessoas, é verdade. A gente conhece todas essas pessoas, visitou pessoas que estão revertendo em Brasil também, e vocês vão revertir também. Tem que acreditar. Só isso. Acreditar. Começa por aí. Começa por aí. Começa por aí. Gente, tá beleza. Para aqueles mais científicos, tá bom, você tá me falando que tem reversão, mas cadê? Cadê? Onde estão? Estão publicados? Estão, gente. Aqui está, ó. Duke University, ok? Podem colocar na internet, podem pesquisar, está aí os dados oficiais, tá? Esse aqui é o Richard Badlack. Ele é um neurologista, tá? Da Universidade de Duke. Enfim, é ele que faz as pesquisas, ele que está à frente desse projeto ALS Reversals. E o que acontece é assim, para você entrar com um caso oficial de reversão, o Richard Badlack, ele acompanha o paciente durante 5 anos, eu acho, né? E vê se ele não tem nenhuma regressão, tá? Ver se a doença não volta a progredir. Ele acompanha todos os suplementos e vê todos os registros médicos, eletroneuromiografia, tudo, tá? E ele constata, ok, essa pessoa realmente tinha o diagnóstico de ela, ok, essa pessoa realmente reverteu os sintomas. Parte dos casos de reversão oficiais são de ela familiar, tá? São de algum tipo de ela genética, ou seja, não é nem uma doença que a gente fala que mimetiza a ela, né? Que a gente tem algumas doenças tipo Lyme, alguns tipos de super intoxicação por mercúrio, né? Existem aí doenças que podem imitar a ela. No caso, ele tinha certeza de grande parte desses diagnósticos por conta dessa questão genética. Tá? O Mark Manchester, por exemplo, ele tinha o gene C9, por mais que fosse considerado também esporádico, mas ele tem o gene C9. Tá? Então, assim, tem um estudo por trás disso, né? E existem pessoas que têm ali o diagnóstico fechadinho, tem todos os sintomas de ela, tá? E que reverteram, bom?
Então, aqui nesse vídeo, em especial, ele explica toda essa ciência de como ele faz para constatar um caso de reversão. Temos casos oficiais assim, temos 60 casos. Mas casos de pessoas que ainda não enviaram a documentação para o Richard Badlack, cara, a gente tem mais de 100, tranquilamente. Tá? Tem pessoas que não enviaram, porque é tudo muito burocrático, tem que traduzir todos os exames e tal, né? Mas é bem interessante, tá? Então aqui vocês podem ter os dados oficiais. Aqui tinha 57, né? Quando a Patrícia postou isso daqui, mas agora a contagem está em 60. Se vocês entrarem no site ALS Reversals, vocês vão ver que está em 60. Aumentou a contagem oficial, tá? Então ele é o primeiro neurologista a colocar a cara a tapa e falar que realmente existem reversões, né? O que não se tem ainda é um remédio, por isso que fala que não tem cura, porque não tem uma medicação que você tome e vá funcionar, entendeu? Não tem cura porque não tem um remédio específico que resolva isso, ou um protocolo específico que resolva, né? Mas existem pessoas que se curaram, e é isso que a gente está estudando, é isso que a gente está vendo, né? O que que essas pessoas fizeram, o que levou essas pessoas a terem uma reversão dos sintomas. Então, para quem quiser dados mais oficiais, é só entrar na Universidade de Duke, é só pesquisar Richard Badlack. Lembrando que Richard Badlack nunca tratou nenhum paciente que reverteu os sintomas, tá? Ele é um médico extremamente convencional, ele ainda prescreve Riluzol para pacientes, ele é bem tradicional mesmo. Ele estuda e constata os casos de reversão. Ele mesmo não tem nada a ver com nenhum caso de reversão. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque tem muita gente que vai atrás dele querendo fazer uma consulta. Claro que vocês podem consultar com ele, lógico, né? Mas ele não trabalha nessa linha alternativa, tá? Ele só constata e tenta estudar. Tanto que ele estuda também alguns componentes. Tem um site chamado ALS Untangle, onde ele dá notas e fala de produtos em comum que os pacientes usaram. O top dos produtos, por exemplo, é curcumina, glicerina e por aí vai, né? Enfim, é isso. Então, existe uma ciência, existem dados oficiais, eu não estou inventando nada, não é vídeo feito, não tem uma universidade e tal. Então, vocês podem estar entrando e estar vendo isso, tá? Estar pesquisando mais. Não sei se vocês têm algum comentário, Ricardo, William, em relação a essa parte aqui. Sim, isso aí foi fantástico, tá? É a primeira vez que eu ouvi um convencimento de reversão de ela foi com base nisso, né? Porque sempre disseram assim, ah, não, ela não tem cura e não tem reversão. Ah, mas e os 60 casos que reverteram? Ah, não, não eram ela, não tinha nada comprovando que era ela, né? Tem sim. Até que veio, é, até que veio, né, esse estudo e o cara falou assim, e as 5 pessoas que tinham geneticamente comprovado, o que que vocês falam? Pronto, aí foi por água abaixo, né? Qualquer empecilho sobre os casos de reversão de ela. Porque não tem jeito, se algum dia Deus permitir que eu reverta a doença, o meu caso é geneticamente comprovado, entendeu? Eu sou portador de uma mutação, né? E aí, pessoal, vamos deixar, talvez a gente entre nesse assunto na sexta-feira, mas a gente tem que entender o conceito de familiar, tá? O familiar não é bem, ah, porque eu tenho, minha família tem, não, não é bem isso. São genes classificados na maioria das vezes, tá? E todo esse conceito nós vamos adentrar talvez na sexta-feira ou num outro assunto aí. Sim, exatamente. Tem bastante coisa evoluindo na questão genética. Não sei se o William tem algum comentário em relação ao Richard Badlack ou à Universidade de Duke. Não, não, não. Por seguir. Tranquilo? Bom, vamos prosseguir, então, porque tem bastante passo, tá? Programe sua mente para a cura. Esse passo é muito importante, tá, gente? A primeira coisa que você tem que fazer é realmente acreditar
que vocês podem se curar, tá? E a partir daí, vocês têm que começar a tomar suas próprias decisões. Gente, isso é muito importante, tá? Se vocês querem se curar, em algum ponto vocês têm que tomar a saúde de vocês nas mãos de vocês, tá? Porque é complicado. Os médicos convencionais, eles vão olhar para sua cara e vão falar assim, gente, você vai morrer. Não tem muito o que fazer. Então, vocês têm que quebrar esse conceito, entendeu? E começar a ver as coisas de uma outra forma. E isso é muito difícil para muita gente, tá? Porque a partir do momento que o médico, que é uma autoridade, fala para você que não tem jeito, como que você vai contra isso? Entendeu? Aqui estamos te dando ferramentas para, não digo contradizer, mas para questionar isso. Então, comece a questionar. Será realmente que não tem? Não tem tanto informação ali, tanto arquivo, tanta coisa provando que tem um caminho, né? Então, começar a questionar e começar a tomar as decisões é uma coisa muito importante. É um empoderamento, digamos assim. E a partir daí, vocês têm que começar a trabalhar várias coisas dessa questão mental, né? Que está até escrito o medo da morte, né? Superar o medo da morte. Existe esse vídeo aqui de 20 experiências de quase morte, que é muito interessante, tá? Começar a visualizar a sua vida ideal, começar a fazer um caderninho da gratidão, começar a fazer planos para o futuro, porque muitas pessoas, quando recebem um diagnóstico, param de fazer planos. Por que que eu vou planejar algo se eu tenho aí uma expectativa de vida entre 2 a 5 anos? Não vou planejar nada, né? Então, começar a ter planos, começar a mudar, gente, começar a questionar, reprogramar a sua mente para. E essa é uma das partes mais difíceis, né? Porque muitas vezes não é somente o médico, né, que fala que você não tá bem. O seu corpo também tá com sinais de que não tá legal, né? Você se sente mais fraco, você sente fadiga, fasciculações, vai perdendo funcionalidade. Logicamente que todo mundo fica muito frustrado com isso, né? E é difícil manter a positividade quando o seu corpo não está respondendo. Mas é uma oportunidade de sobressair isso, de ser mais forte que isso, de reprogramar a mente, acreditar. Isso é muito importante, tá? Então, sobre esse passo é isso. Não sei se alguém tem algum comentário, Ricardo, William, para a gente poder seguir. Não, tá perfeito, perfeito. Né? Porque depois a gente vai falar da mente mais em profundidade, mas essa primeira reprogramação é muito importante. Esse primeiro questionamento, né, Ricardo? Essa primeira, tipo, vou começar, vou fazer, entendeu? É o passo mais difícil, eu acho. Esse é o passo, na verdade, tá, da aceitação e resiliência, né? Eu não queria falar muito sobre ele, não, porque ele rende muito. Ele rende Mas muito. E a gente vai falar mais exatamente, disso nos próximos passos. demais, exatamente. Mas é o passo da aceitação e resiliência, né? É a hora que você vai ter que olhar para a doença e sorrir para a doença. Exato. Aqui, na etapa 4, né, aqui a Patrícia, ela fala, né, que é muito legal, porque webinars e recursos de domingo, todos os domingos, o Guilherme LS faz reuniões ou com casos de reversão ou com médicos profissionais da saúde que tenham a ver com a reversão da ela, tá? Então, ela fala que é muito importante que vocês assistam as gravações. Essas gravações também estão disponíveis no Healing LS gratuitamente. O único problema é que elas estão em inglês, né? Mas tá aí. Tem muita entrevista, tá? Tem muita coisa, tem muito material legal. Então, para que vocês entrem, para que vocês estudem, para que vocês leiam, assistam, e não somente os pacientes, como também os familiares. Aqui ela está falando para você envolver a sua equipe, as pessoas que cuidam de você, quem está à sua volta, porque não adianta você acreditar e o seu cuidador, sua esposa, seu filho, né, seu marido, não acreditar que você pode se curar.
todo mundo tem que entrar no mesmo barco, tá? Uma família unida é muito mais forte, tá? Então, aqui ela tá falando para vocês juntarem as pessoas que são do seu convívio, para que também assistam e saibam que existem casos de reversão, o que fazer, para que participem ativamente desse processo, tá? Esse é o passo 4. Não sei se vocês têm algum comentário. Sì, non solo Healing ALS, né? Aí a gente tem que ver todas as ferramentas que a gente tem aqui em Brasil, com alternativas para ela. Este grupo fundado por la Tabita, mas que tem el soporte, a ajuda de pessoas como Ricardo, que não para de pesquisar, que vai para frente, que faz, ele experimenta consigo mesmo, não? Fala com a gente permanentemente, comentam. Então, el canal de YouTube, donde tienen tantas entrevistas muy interesantes que falan de reversão, de protocolos, de diversos tipos de alternativas que existem para vocês. Aí não só Healing ALS, mas alternativas para ela em Brasil é muito importante para vocês. Perfeito. Obrigada pela É verdade. colocação. É verdade. Tá, gente? Uhum. Tem bastante material também no canal da Alternativas para Ela, no canal do Ricardo. O Ricardo, acho que quer falar alguma coisa. Não, é o que corroboro, né, com as palavras do William, porque é um esforço muito grande, né, que a Tabita, Ivone e demais pessoas, fundadores, né, mas principalmente a idealizadora, que é a Tabita, que corre atrás e posta e conversa em Colômbia, nos Estados Unidos, em Alemanha, e não sei aonde, e traz informações, né? Às vezes a gente posta as coisas lá, né? Não é para todo mundo sair, vou fazer isso, porque às vezes não é o momento de se fazer aquilo. A gente posta às vezes como informação. E aí a pessoa tem que entender o momento dela e falar assim, eu estou nesse momento, acho que eu posso querer fazer isso aí. Né? Por isso que existe exatamente os 47 passos, que é entender qual o momento que eu me enquadro. E aí pegar as informações que nós comentamos, né? E postar lá. Igual o dia que eu falei sobre energético, por exemplo. Nossa, só faltaram me enforcar. Né? Mas por trás tinha todo um teste, eu né, fiz todo um estudo para poder falar. Mas bom, é isso, pessoal. Não saiam fazendo nada Não. sem uma lógica, tá? Estudem. Sem um estudem, exatamente. Obrigado. Exatamente, estudem, tá? Ó, passo 5, gente. Ricardo, é isso aí mesmo. Tudo tem um tempo certo para fazer. A gente fala de quelação, não é para sair quelando igual louco, não é para sair tomando coisa igual louco por aí, porque não é bem assim. Entendam primeiro o corpo de vocês. Ricardo tem toda a razão, tá? Passo 5, limpar a casa. Esse passo é um dos mais legais, tá? Eu gosto muito de falar dele, porque é uma coisa que ninguém repara, que passa batido, mas ninguém olha, mas faz muita diferença, porque muitas vezes a diferença está nos detalhes, né? Poxa, Tabita, mas eu limpo minha casa, né? Eu passo que boa, eu passo desinfetante, detergente. Não. Gente, a gente fez uma reunião com o William Daniel, que também é um caso de reversão, que é um parceiro também, que a gente tem trabalhado juntos no Neuroel, sobre neurotoxinas, que foi muito legal. E durante essa reunião, esse conversatório, né, que a gente fez, ele falou muito dessa questão dos produtos de limpeza e produtos químicos, produtos tóxicos. Você pode beber um desinfetante? Você pode beber um litro de amaciante? Não, você vai morrer. É super tóxico, tá? Beleza, tá? Então não consuma essas coisas, mas você passa na sua casa, você usa na sua roupa. Essas partículas
desses produtos tóxicos, eles entram dentro do seu sistema, eles entram pela pele, eles entram pelo nariz, eles entram dentro do seu organismo. Por que isso é um problema? Porque eles são tóxicos e neurotóxicos. Eles estimulam a produção de radicais livres, trazem um monte de complicações, tá? Então, muitas vezes o paciente está fazendo detox de metais, detox disso, limpeza daquilo, não come isso, não come aquilo, mas está passando esses perfumes artificiais, está passando esses produtos tóxicos na casa, no quarto. Fecha o quarto, fica com o quarto fechado lá, com cheiro de desinfetante, né? Isso é um perigo, isso atrapalha. Então, antes da gente até pensar em começar a tirar as toxinas do nosso corpo, tem que começar a tirar as toxinas do nosso ambiente. Vamos trabalhar um ambiente onde a gente vive, né? Vai parecer meio viver como hippie, mas, gente, tudo o mais natural possível é melhor. Aí as pessoas me perguntam, tá, mas o que que eu posso fazer? O que que eu substituo? Tem um monte. Na internet tem um monte de produtos naturais, tá? Você pode fazer limpeza com bicarbonato de sódio, com vinagre, com álcool, tá? Com limão, tá? São todos produtos que limpam, que desinfectam, que matam bactérias, que são naturais. Tem na internet vários produtos veganos, não somente de limpeza da casa, mas também de cosméticos, tá? Desodorante contém alumínio, por exemplo, batom contém chumbo, entendeu? Então, assim, gente, existem várias opções. Procurem produtos de limpeza orgânicos, produtos de limpeza naturais, né? O que que eu posso substituir por tal? Tenham essa consciência, porque esses produtos podem estar atrapalhando o processo de cura de vocês. E é uma coisa que, tipo, às vezes a gente não repara, né? Mas, assim, é importante cuidar, tá bom? Da limpeza da casa. Vamos seguir? Não sei se vocês têm algum comentário, Ricardo ou William, sobre a limpeza da casa. Pode continuar. Otávio, sobre essa questão da limpeza da casa aí, é semelhante à questão de você comer um peixe de um rio contaminado, né? Porque o que que acontece? Se você está contaminando o tempo todo o seu ambiente, automaticamente isso passará para o seu corpo, né? E aí começa a ter problema de bloqueios de células receptivas, né? Como é o caso que vamos falar mais à frente sobre a acetilcolinesterase. Exato. Exatamente, acetilcolinesterase, causados por pesticidas, por agrotóxicos. Gente, esses produtos, se vocês pesquisarem assim os malefícios, vocês vão ficar, vocês não saem na rua mais, tá? Cheiro de tintura, nossa, fumaça de escapamento de carro, tudo isso, gente, é tóxico e vai entrando e vai acumulando. Existem pessoas que conseguem fazer essa limpeza, né? Porque o corpo, por si só, ele tem um processo de detox. O corpo é inteligente, ele consegue retirar, né, aquilo que não presta. Mas existem pessoas que têm esses caminhos, né, essas rotas de detox, com deficiências, com bloqueios, tá? E que não conseguem fazer um detox tão efetivo quanto deveria. E aquilo vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando, né? Muitas vezes as pessoas têm um problema no fígado, têm um problema no rim, têm problema no intestino, e não faz um detox de maneira eficiente. E aquilo acumula. E aquilo vai causando um monte de problemas, entendeu? Inclusive um diagnóstico de ela. Entendeu, gente? É complicado. Então, limpem a casa de maneira natural. É a mesma coisa o ar, tá? Igual eu estava falando, né? Da qualidade do ar, a questão do mofo. Gente, isso é um problema que vocês não têm ideia, a questão do mofo, tá? Os problemas que isso podem causar. O mofo, ele tem uma coisa chamada aí, ó, micotoxinas, que também são neurotoxinas e podem afetar literalmente o funcionamento
do seu cérebro, o funcionamento dos seus neurotransmissores, tá? Eles podem afetar o funcionamento do seu intestino. Terrível. Então, se você está numa casa com mofo, se mude ou tente manejar isso de alguma forma, tá? Comprar essas máquinas que retiram o mofo, colocar as coisas no sol. E existe um problema maior com o mofo hoje em dia do que antigamente. Vai parecer teoria da conspiração. Vai parecer que eu sou maluca, mas não, isso é comprovado, tá? O mofo, os fungos, eles liberam as micotoxinas, que são os cocôzinhos dele, entendeu? Eles liberam isso normalmente. Tudo, tudo que existe é afetado por frequências, correto? A minha voz está saindo aqui agora, vocês estão me ouvindo porque existe uma frequência, existe uma vibração, correto? Ok. Então, o ovo, né, os fungos também são afetados por frequência. E uma das frequências que afeta esses fungos é o Wi-Fi. E eles se sentem ameaçados por essas ondas de Wi-Fi. E sabe o que que acontece? Eles liberam mais micotoxinas do que o normal para poder se proteger dessas ondas. 500 vezes mais micotoxinas do que o normal por conta das ondas de Wi-Fi. Olha só que loucura. Então, o mofo hoje em dia é muito mais tóxico do que era na época dos nossos avós, por conta do Wi-Fi. E a gente já vai entrar nessa aula também que fala sobre a questão de frequências eletromagnéticas, tal, que isso também tem que tomar cuidado, estar atento. Mas cuidado com a qualidade do ar, principalmente a questão do mofo, da poluição, tá? Tentem usar purificadores, arejar a casa. Quem puder se mudar, se muda para um lugar mais seco. É sério, tá? Não sei se o Ricardo e o William querem falar algo sobre isso. Sim, não, eu não sei se você quer falar brevemente, Tabita. Você lembra quando a Patrícia e Scott visitaram a gente aqui em Brasil? A gente fez, acho, dois ou três testes. Um foi em casa de teu pai, você lembra? Um foi a casa Lembro. nossa, e outro foi a casa de Pimenta. E qual foi? Fala brevemente do resultado, porque é uma coisa verdadeiramente que Sim, foi a gente morava num lugar super úmido. A Patrícia Tamalski, né, a fundadora do Guilherme, ela passou um mês com a gente. Né? Aí ela fez o teste, né? Colheu e mandou para os Estados Unidos. Não mandou, não, ela levou com ela para lá. Depois veio os resultados. Assim, 500 vezes mais alta a quantidade de alguns tipos de fungos do que era permitido. Foi 10 vezes pior do que a pior casa dos Estados Unidos que eles tinham testado. O pessoal do laboratório ficou, tipo, assim, entendeu? Da quantidade de mofo que tinha lá. Que absurdo. assim mesmo. Terrível. Água limpa. Água limpa é uma questão polêmica, porque existem vários tipos de água por aí, tá? Tem água da Timol, tem água da Nicoflex, tem um monte de água, tá? O importante é que vocês não tomem água da torneira e nem água engarrafada também, tá? Que vocês tenham um bom filtro, tá? A água, ela pode conter flúor, cloro, metais, patógenos, tá? Então, uma água de boa qualidade é essencial. Tá? Eu não vou aqui entrar em detalhes de marcas e nem de filtros, nem nada, tá? A gente pode fazer depois uma reunião só sobre isso, tá bom? Mas que vocês se atentem à qualidade da água que vocês vão consumir. 70% do seu corpo é água, entendeu? Sem água nada funciona. A água é o que leva minerais, é o que leva, faz com que tudo aconteça. A água é o que limpa as células por dentro, a água é o que desintoxica o nosso corpo, a água é o que nos hidrata, entendeu? Então, se atentem, não tomem água da torneira e pesquisem um bom filtro que atenda a qualidade de vocês, tá? Às vezes até um filtro de vela é
é interessante, mas não tomem água direto da torneira, por favor. Ah, é muito complicado, tá bom? E existem aí filtros muito interessantes. Lá no grupo tem gente que trabalha com filtros muito legais, tá? A gente pode falar mais disso depois, mas assim, em geral, tomem cuidado com isso, tá? E engarrafada, o problema é que quando ela é transportada não é de avião, tá, gente? É de caminhão, em garrafas de plástico. O sol bate na garrafa de plástico e solta, tá? As substâncias de plástico na água, e aquilo é tóxico também. Então a gente está bebendo água plastificada. Tanto que um dos problemas maiores hoje em dia da saúde são os microplásticos, né, que a gente fala. Mas enfim, é uma água plastificada, é uma água doente, não é uma água que cura. Tá? Então evitem tomar água de garrafa que vocês compram por aí, e tal, água mineral. Tá? Tentem ter um bom filtro. Não sei se o William e o Ricardo querem falar algo. Non sono dell'acqua del filtro, ma io non vou falar muito disso, ma eu deixo aí como se fala, um pensamento para vocês desenvolverem na cabeça. El agua tiene memoria. Está comprobado científicamente que el agua tiene memoria, es vida. É nossa vida, porque Tabita fala 70, 80% de nosso corpo é água. El planeta Terra é água. Todos os seres vivos têm água. El agua tem memória. El agua é viva. Aí, el agua que chega por la torneira, que pasó en el tubo, en ángulos rectos. El agua natural não funciona assim. Quando você vai a uma cachoeira, você sente essa energia que é forte, que você sente a vida aí. Por quê? Porque a água está caindo, está atrapalhando, não sei se se fala atrapalhando o oxígeno quando cai, tá? É importante, mas com a água você pode fazer 3 ou 4 aulas e não termina, não? E Mas é muito tem, tem importante. uma, tem uma reportagem, uma entrevista que eu fiz com o Dr. Rafael também, pulando da água, muito legal. Ricardo, eu sei que estava para falar alguma coisa. E sobre água, ficaria falando aqui até amanhã, né? Sobre água, porque eu pesquisei muito, eu estudei muito. E na minha Uhum. concepção existem momentos de água e o tipo de água, tá? Vai ter momento que você pode precisar de uma água de ozônio, vai ter momento que você pode precisar de uma de uma uma água sem substância nenhuma, mas a maioria das vezes você vai precisar de uma água apropriada para para uma pessoa que tem um problema de doença de neurônio motor. Isso aí a gente poderia gastar aí uns 2 dias falando disso aí. Mas a água é muito importante. Muito Você importante. Principalmente a gente, ó, contém flúor, tá? Flúor é uma super neurotoxina. Então, bora lá continuar com os passos. Aqui, aula 8. Clean mind. Mente limpa. Pensamentos. E a McDonald's, eu sempre coloco ela como exemplo, e aqui temos um vídeo dela, tá? Vocês podem assistir depois, mas como eu sei a história de cor, eu vou resumir aqui para vocês, tá? Tá, então, o que tem em comum entre os casos de reversão? Me fala aí uma coisa que todo mundo tomou. O que todo mundo tomou em comum não tem, mas tem uma coisa que todo mundo fez: trabalhar o emocional e o mental. 100% dos pacientes que reverteram os sintomas de ela fizeram um trabalho fortíssimo na questão mental e emocional. Tá? Ponto. Eve McDonald, que também é um caso de reversão oficial, tem uma história muito interessante, tá?
Ela foi diagnosticada lá nos anos 80. E o médico falou para ela assim, que ela teria, tipo, 1 ano de vida na época. Tava evoluindo muito rápido, né? Quando ela era criança, ela teve pólio. Então, ela teve que usar aquela botinha, ortopédica. Tá? E, logicamente, ela foi para a escola lá nos anos 50, Estados Unidos. Ela sofria um bullying terrível por conta das botinhas, né? E ela não sofria bullying dos colegas, ela sofria bullying do professor dela também, entendeu? Então, para ela, ir para a escola era uma tortura. Imagina, a pessoa que devia estar ali te protegendo do bullying, está fazendo bullying com você, imagina a quantidade de mágoa que essa mulher não tinha guardado. O tempo passou, ela se recuperou, né, da polio, né? Foi leve a dela, beleza, vida que seguiu, se casou, tinha o marido dela. O marido dela se separou dela numa situação super desagradável, né? E ele roubou ela, roubou um dinheiro dela, e ela ficou super chateada. Então, desde então, ela era uma pessoa super amarga, né? E a vida continuou até que veio o diagnóstico de ela. Ela já tinha muitos problemas respiratórios, ela já estava de cadeira de rodas, ela estava mal. O médico deu para ela 1 ano de vida, beleza. E ela sempre guardou muita mágoa, tanto do professor quanto do marido. E eram mágoas que ela não deixava de pensar nisso nenhum dia da vida dela. Todos os dias ela lembrava deles, né? Então ela começou a reparar que quando ela pensava tanto no professor quanto no marido, a respiração dela piorava, as fasciculações dela pioravam, a salivação dela aumentava, ela ficava mal. Ela fez essa correlação. Nossa, eu penso neles e eu fico mal. E como ela só tinha 1 ano de vida e já tinham se passado 6 meses desde o diagnóstico, quando ela teve esse insight, ela pensou assim, meu, eu não quero passar os últimos 6 meses da minha vida passando mal desse jeito. Eu vou perdoar tanto o meu professor quanto o meu ex-marido. E ela fez um trabalho de perdão profundo. E ela tá viva até hoje, gente. Ela tá lá na conference, tá? Ela se curou, trabalhando mais profundo do perdão. Ela tomou alguma coisa? Tomou, eu acho que alguns produtos também homeopáticos, alguma coisa assim, mas nada extraordinário, tipo esses protocolos extensos que a gente sabe, né, que alguns pacientes fizeram. Não, cara, foi com o poder do perdão, fortíssimo, tá? Então, é um caso oficial, tá? Livro de Badley, que tem o diagnóstico dela. E foi assim que ela se viu, tá? Então, gente, Joyce Brown também passou por um trauma terrível, foi estuprada quando tinha 6 anos de idade, tem uma história de vida complicadíssima. E ela começou a fazer uns exercícios chamados sleep teaching, que era ouvir afirmações positivas enquanto ela dormia. E o que que aconteceu? Ela também se curou, tá? E aqui a gente tem várias histórias. O McFinn, que também é um caso de reversão, ele passou por um curandeiro é, espiritual lá da Filipinas. O cara vinha, meditava com ele, fazia questões energéticas. Tem gente que se curou com Theta Healing, com hipnose, orando a Cristo também. Gente, não importa a religião aqui. Tá? Isso é além disso, tá? Não importa a religião, não importa a sua fé, importa a sua fé e o quanto você trabalha o seu emocional e o seu mental. É real, tá? A nível físico, a nível fisiológico, quando a gente se estressa, o nosso corpo libera cortisol, que em grandes quantidades impedem que outros hormônios façam o papel deles e desregulam o seu corpo de maneira total, tá? Isso é questão fisiológica. Então, o estresse atrapalha muito o seu processo de cura. Ponto. Simples assim, tá? Então, é uma coisa que vocês precisam trabalhar. E todo paciente de ela que eu conheço, e olha que nesses últimos 5 anos aí eu tenho conhecido bastante paciente, tá?
100% dos pacientes que eu conheço, quando passam por uma situação de estresse, eles têm uma piora no quadro de modo geral. Aumenta a vasculação, piora a respiração, dá fadiga, fraqueza, 100%. A deglutição fica pior, a voz fica pior. 100% dos pacientes que eu conheço, quando passam por um momento de estresse, têm uma piora. Então, qual que é o segredo? Não se estressar, gente. Eu sei que é difícil, tá? Eu sei que é complicado, mas tá um momento aí de vocês passarem por cima desse estresse, né? Trabalharem os sentimentos de vocês de maneira muito profunda, tá? Não vale a pena. Nesse momento da vida de vocês, não vale a pena se estressar. Amem as pessoas que estão próximas a vocês. Aproveitem a vida de vocês ao máximo. Tá? Abracem, beijem, falem palavras bonitas, que as palavras que saiam da boca de vocês sejam positivas. E se você não pode mais falar, que você digite no Toby coisas positivas, entendeu? Não importa, mas que vocês vivam e vibrem na positividade. Isso é muito importante. Esse é um dos passos mais importantes e também um dos mais difíceis, porque se fosse só tomar suplemento, estava todo mundo curado. Difícil mesmo é a gente mudar a nossa atitude em relação à vida, ok? Então, essa foi a minha posição aqui em relação a esse passo 8. 8? Que a gente tá? É 8? Peraí. É 8. E eu tenho certeza que tanto o Ricardo quanto o William têm opiniões sobre esse passo também. Eu quero falar uma coisa, Neto. Você estava falando do caso de Ir, que ella sofreu de bullying. El bullying, que es una palabra que es de moda, ¿no? En las escuelas, el bullying de los niños, de las crianças. Mas, gente, el bullying está en todas partes. Voy a falar assim. Quando você está olhando as notícias, ya sea de Globo, CNN, BBC, é um bullying. Están creando miedo en la gente, la guerra, la situación del planeta, la contaminación, esto. E você está olhando essas coisas, en el subconsciente, você está alimentando sua alma com essas coisas que você não precisa. É um bullying. É um bullying quando o vizinho de casa ou a tia que vem de visita olha você, não acredita, olha, não, você está aqui. Coitadinho, ai, que dó, E, que pena. exato. Que Isso é um lástima. bullying No, silencioso, né? Não estou falando que as pessoas eles fazem essas coisas adrede, não. Mas é um bullying. E vocês não têm que deixar que ninguém prenda ninguém, o Estado, as notícias, o noticiero, CNN, o vizinho de casa, a mãe, o pai, o filho, que não acredita. Você não tem que deixar que isso afete a sua mente. É difícil, porque você tem que acreditar, como você falava no primeiro e segundo passo, acho. Não acreditar com fé que você pode revertir. Mas é possível que você é o único que está acreditando, é possível que as pessoas que estão com você não estão acreditando, porque tem medo também de perder a você, tem medo da situação financeira do futuro, como vai, que vai acontecer, né? Aí, vocês têm que ser fortes, vocês têm que não olhar coisas lindas, reír, ver uma comédia, ok? Falam com pessoas positivas, escuchar notícias positivas, de coisas positivas. É difícil, mas se pode conseguir, ok? Isso que eu quero falar. E a segunda coisa é muito breve, é que uma coisa que a Tabita ensinou a mim, ok? É que uma coisa, quando acontece uma coisa negativa na vida, não? Quando acontece qualquer coisa, uma situação financeira, um problema, saúde, a primeira pergunta que a gente faz é: mas por quê? Por que eu? Por que esta situação vem a mim? Por que o que eu fiz? Mas se você muda essa pergunta muito simplesmente, muda a pergunta de um porquê a um para quê,
para que lhe dá a você a possibilidade de entender que existe uma razão que você não entende neste momento, mas que é muito importante porque você está vivendo essa situação. Para quê? Para conseguir quê? Para chegar onde? Esse para quê é o que fiz que ela Dávila criar alternativas para ela. O que fiz que ela está trabalhando para 560 pessoas. É assim. Assim que se você está ainda perguntando por quê, mude essa pergunta. Mude a pergunta, faz para quê? Para que está acontecendo esta coisa, esta situação na vida minha? É tudo o que eu queria falar. Graças. Vai, É, Ricardo, que agora é contigo. pois é, esse é o passo mais importante, mas o mais difícil de todos, né? Que como a Tabata disse aí, existe todo o conceito científico por trás, né? Que é a produção de hormônios, né? E de substâncias. Da mesma forma que quando você tem fome, a sua boca enche de água, da mesma forma que você sabe que um limão vai ser azedo, e antes de você colocá-lo na boca, você fecha os olhos e dá aquela travada, entendeu? Então, tudo isso são produções de químicos. Foi aonde que eu comecei a relacionar os 47 passos com a ciência. E aí, como a Tata disse, né, vem um dos principais, né, que é comprovado quimicamente. Isso aí foi colocado uma máquina de ressonância magnética e eles viram a produção do cortisol. Né? O cortisol desceu, o corpo produziu o cortisol que bloqueou a testosterona a produzir a aldosterona, que não conseguiu mais ter a produção do GH. GH é um dos principais hormônios do crescimento, é hormônio anabólico, né? Então, tudo isso é muito, assim, é o mais difícil. Eu poderia me enquadrar como o Rick McDonald ou o Rick Bob's, Rick Burger King, sei lá. Por quê? Eu fui abandonado, eu fui roubado, eu fui isso, eu fui aquilo. Passei por uma via crucis terrível, né? E mais a doença, né? Assim, foi durante a doença tudo isso aconteceu comigo. Então, assim, eu sou a prova viva que é impossível curar se você não mudar a sua linha de pensamento. Eu tenho até que pedir desculpas às pessoas do Sul, que eu só fiquei sabendo da tragédia do Sul há 2 dias atrás, ou agora, recentemente. Que eu estava com dengue, né, passando meus perrengues aqui com a dengue, e nesse momento que eu estava com dengue, eu estava estudando a Bíblia. Estava vendo sobre coisas bíblicas, sobre essas coisas, né, como o William disse aí, trazendo boas coisas, bons pensamentos. Né? E não liguei a televisão, não vi notícia no celular, não vi nada. E aí fica meu pedido de desculpa aí ao pessoal do Sul que está passando por essa tragédia toda, né? Ai, nem Mas é fale. isso, é impossível se recuperar de qualquer doença. Por que que os 47 passos? Porque a ela a gente não sabe a origem. Então, naquele passo lá da Casa Limpa, alguém deve estar pensando, que idiotice. Não, isso não é idiotice, porque a gente não sabe a origem. E a origem pode ser uma reação química com alguma substância que é usada na sua casa há muito tempo. Ok? Exatamente. Obrigado, Tato. Ai, obrigada, Ricardo. Obrigada, William, pelas palavras. Sabia que esse passo aqui dá o que falar, gente. A gente pode ficar o dia inteiro falando dele, porque realmente é muito importante. Muitas pessoas não dão importância, eles querem tomar uma cápsula, querem tomar um remédio, querem tomar alguma coisa que resolva. Mas mudar a atitude é complicado, é um pouquinho mais difícil, mas é o mais necessário, tá?
Vou continuar aqui, vamos para o passo 9. 9 e 10, eu vou fazer um passo só, porque a gente está falando aqui de alimentação, tá? Alimentos limpos. O que é alimento limpo? Um alimento sem agrotóxico, um alimento que seja orgânico, um alimento que seja saudável, um alimento que não seja processado, tá? Eu não posso chegar para vocês aqui e falar qual é a dieta que você tem que seguir, porque cada paciente é único, cada paciente é único. E eu já vi paciente se recuperando com dieta vegana, que é o caso do Sérgio Rios, tá? Que ele é estrito, vegano estrito. Eu já vi pacientes se recuperando com dieta vegetariana, eu acho que o McFin é vegetariano. Já vi gente se recuperando com dieta mista, tá? Como o Mark Meister, que comia carne também, né? Já vi gente se recuperando com uma dieta cetogênica, que é tipo sem nenhum carboidrato, como o caso do Bill Brenner. E por aí vai, gente. Entendeu? Cada corpo é um corpo. Mas o que que eu posso falar para vocês? Sem glúten, sem lactose, sem açúcar, sem processados, tá? Vamos partir desse princípio, por favor. Vamos cortar isso de uma vez para sempre, toda a vida? Também não, né? Não vamos exagerar. Porque que adianta estar vivo se a gente não pode comer uma coisinha que a gente gosta de vez em quando, né? Porém, não, essa coisinha que a gente gosta não tem que fazer parte da nossa dieta. Ou se você está fazendo algum protocolo específico, né, e que você tem que seguir a risca por tantos dias comendo tal, siga. Tá? Mas tomem cuidado com a alimentação de vocês. Evitem alimentos inflamatórios, tá? Por exemplo, pasta de amendoim, que eu acho um absurdo quando eu vejo prescrição de pasta de amendoim para paciente de ela para ganhar peso. Poxa, gente, amendoim é super inflamatório, tá? Super inflamatório. Você vai dar pasta de amendoim para o paciente para ele ganhar peso? Existem outras maneiras do paciente ganhar peso. Aumenta a quantidade de lipídios, sei lá. Enfim, leiam os focos. Comecem a ler os focos, tá? Uma das coisas que vocês têm que evitar também, muito, 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 é o bendito glutamato monossódico. Todos esses caldos quinor, miojo, aginomoto e, e snacks, né? Salgadinho, Doritos, tudo isso, gente, é cheio de glutamato, embutidos, salsichas, tá? E o glutamato tem vários nomes por aí. Mas por que que eu estou dando atenção especial ao glutamato? Porque em pacientes de ELA, principalmente ela esporádica, se detecta uma quantidade muito alta de glutamato no cérebro desses pacientes. E é por esse motivo que é receitado o bendito do Riluzol, tá? Para controlar o glutamato. Não estou sendo contra medicações aqui, não é isso, mas se você ler a bula do Riluzol, você vai ver a quantidade de efeitos colaterais que ele tem. Um deles é que ele é hepatotóxico, atrapalha muito, né? O paciente de maneira geral, né? E tá lá na bula, tanto que é recomendado até um hepatoprotetor junto com o Riluzol, tá? Mas enfim, isso para tentar regular o glutamato no cérebro. Existem outras maneiras de vocês fazerem isso, por exemplo, tomando GABA, enfim, tá? Mas para vocês entenderem que uma única substância que está presente em vários alimentos do mercado pode estar prejudicando e muito o processo de cura de vocês, tá? Então, eu quero que vocês peguem o costume de ler o rótulo. E se vocês não conhecem a bendita substância que está ali, cara, dá um Google. Todo mundo tem celular, tá? Pesquisem, estejam conscientes daquilo que vocês consomem, estejam conscientes daquilo que vocês colocam dentro do corpo de vocês. Não custa nada pegar uma embalagem e ler o que está escrito ali antes de vocês consumirem, tá? E se aquilo for saudável, beleza. Se não for, não consumam. Ponto. Agora, detalhes, assim.
da dieta em si, que dieta eu devo seguir. Aí a gente tem que ver como está a microbiota do paciente, né? Tem que ver quais são as necessidades nutricionais desse paciente, tem que ver a questão da disfagia, se tem problema de deglutição ou não, como que a gente maneja isso. Aí é uma coisa muito mais especializada, mas de maneira geral, é esse conselho que eu dou para vocês, tá? Tenha uma dieta limpa, tenha uma dieta sem produtos que te levem a uma inflamação, tá? Tentem cortar ao máximo produtos processados, tá? Descasquem mais e abram menos pacotes, tá? É o que eu tenho para dizer em relação à alimentação. Bom, comecem a pesquisar, comecem a ler rótulos. Começar a ler rótulo já é um bom caminho. Tá? Não sei se Ricardo tem algum comentário, William. Bom, existe aquele ditado, né? Peixe morre pela boca. Então, quem sou eu para falar algo sobre alimentação, ainda mais com a Tabata, que é uma quase nutricionista, né? Tem um conhecimento enorme. E aí a gente entra na alimentação na questão do momento da pessoa, né? Quem sou eu para falar assim, só coma proteína, só coma carboidrato, porque, inclusive, faz parte da minha pesquisa, né? Que eu estudo isso, faz parte do meu conceito, da minha linha de pesquisa isso. A pessoa, às vezes, ela está num processo metabólico do corpo aonde ela está comendo proteína e o corpo está transformando em carboidrato. Então, não vou ficar falando aqui como banana, queijo, isso e aquilo, que não faz sentido algum, Não, não tá? faz. Se Sim. você não souber o que vai fazer sentido para você, tá? E aí essa questão de fazer sentido, a questão bioquímica, a questão química, a gente vai falando, né? E colocando o processo científico dentro dos 47 passos mais à frente, tá? Mas é isso que Tabata disse. Descasque mais e abra menos pacotes. Por quê, pessoal? Porque alimentos ultraprocessados, eles vão adentrar a corrente sanguínea numa forma muito diferente e muito mais rápida do que um alimento natural. Mas aí isso é um outro assunto, a gente toca para frente aí. Sim, tem a questão também da autofagia, que o Ricardo está chegando a algumas conclusões aí maravilhosas, que na reunião de sexta-feira a gente vai estar falando mais detalhes. Mas, igual eu falei, é muito difícil falar para vocês o tipo de dieta que vocês têm que seguir. Mas eu posso falar o que vocês podem evitar, tá? Evitem alimentos ultraprocessados, por favor. Optem por uma dieta caseira, tá? Se vocês querem, se vocês têm GTT, por um exemplo, essas dietas InsoSource, Nutren, NutriPie, gente, se vocês lerem ali a quantidade de conservante, a quantidade de produtos inflamatórios da soja, gente, existe um mito absurdo de que soja é saudável. Soja contém fitoestrógeno, tá? Que é o estrógeno, é o hormônio feminino, né? E existem doenças, por exemplo, que são estrógeno dependentes, como endometriose, por exemplo. E o nível de endometriose aumentou muito nos últimos anos por conta do aumento de consumo de soja. Crianças, né, meninos que tomam aquele ADs de soja, criam mamas, tem diminuição do tamanho do pênis. É sério isso, né? Porque tem fitoestrógeno, tem hormônio feminino. Então, é assim, é uma loucura que eles empurrem, né, esse tipo de alimento nas pessoas e vendendo isso como uma ideia saudável e na verdade não é. O óleo de soja, terrível. Optem por gorduras boas, óleo de coco, gente. Óleo de coco é super saudável, azeite, óleo de abacate, banha de porco, manteiga ghee, tá? São ótimas opções para vocês estarem cozinhando.
né? Comecem a buscar nutricionistas funcionais. O nutricionista funcional, ele vai olhar para o alimento, vai olhar para a função do alimento, vai olhar para você, o que está precisando, que funcione em você, e vai te alimentar conforme isso, tá? Nutricionistas integrativos, tá? Se vocês forem buscar um profissional para ajudar vocês nesse processo, busquem alguém nessa linha, tá? Porque muitas vezes o nutricionista convencional não vai te dar o suporte necessário para aquilo que a gente está buscando aqui, tá? Tem até, eu fico até chateada, assim, que alguns nutricionistas falam em seminários que a nutrição não tem um papel tão importante assim na ela. Eu achei um absurdo, mas tá bom. Não tem um papel muito importante, tem um papel mais importante, na real. Acho que depois da questão mental é a questão da sua nutrição, tá? Porque isso vai por vários motivos. E também na questão de qualidade de vida. Se você come, se alimenta de um alimento, por exemplo, inflamatório, indigesto, você vai ficar estufado, com aquela sensação horrível, não vai no banheiro direito. O paciente de ela ou tá com diarreia ou tá constipado. Entendeu? Então, se você tem uma alimentação regular, com fibras, bonitinho e tal, você vai no banheiro muito melhor, sua qualidade de vida já começa a melhorar aí. Você vai fazer os exercícios de físio, você vai render mais, você tem mais energia, entendeu? Você vai assistir uma televisão depois de comer, relaxar, você vai ficar muito mais tranquilo do que você ficaria se sentindo indigesto. O paciente de aula que não consegue se mover, não consegue fazer uma boa digestão, ele pode ter até ataques de ansiedade, tá? Misturado, que provém de uma má digestão. Você fica inchado, comprime o pulmão, fica difícil respirar. Horrível, gente, tá? Então, melhora muito a qualidade de vida de vocês ter uma nutrição legal. Tá? Então, tomem cuidado com a alimentação de vocês e optem por uma dieta caseira e busquem profissionais que trabalhem nessa linha integrativa, funcional, para ajudar vocês nesse processo, tá bom? Vamos continuar aqui. Bom, passo 9 e 10 era sobre alimentação, então vou pular o 10 porque continua da mesma coisa. E vamos falar, porque esse assunto aqui, tanto o William quanto o Ricardo sabem bastante dessa questão. Ai, peraí, que eu tenho que me conectar. Aí foi. Dessa questão da poluição eletromagnética, que está aí outra coisa super importante e que as pessoas não levam em consideração. Tá? Como eu falei anteriormente, tudo é frequência, tudo é vibração, isso é fato, isso é comprovado cientificamente. E essas ondas de Wi-Fi, essas ondas de repetição, né? Dormir perto de tomada, tudo isso altera a frequência cerebral. Isso pode dar dor de cabeça, pode dar enjoo, tá? Pode atrapalhar muito o dia a dia de vocês. Nossos movimentos são pulsos elétricos, tá? A conexão não, né? Como é que eu falo isso? Não é com conversação, a comunicação entre um neurônio e o outro é elétrica, são pulsos elétricos, tá? Então, quando você está exposto à poluição eletromagnética, a gente fica até meio zonzo, assim, né? Meio zoado. Não consegue pensar direito, não consegue dormir direito. Tem gente que dorme com o celular na cabeça, né? Aquelas ondas, elas vão entrando para dentro do seu cérebro, vai fritando o cérebro. Tá? Coloca a cabeça dentro do micro-ondas para você ver o que acontece, entendeu? Então, assim, tomar cuidado, evitar ficar em ambientes que tenham aí uma grande poluição eletromagnética, tenta desligar o Wi-Fi de noite, tenta dormir com o celular longe. Eu quero que o Ricardo e o William falem também do assunto, porque eles também entendem bastante, né, das consequências disso. Podem dar a opinião de vocês. E aí, diciamo que este é um tema bastante complicado
porque com o passar do tempo temos mais contaminação eletromagnética de todas as torres que têm microondas para a recepção e envio de señales de los, no solo teléfonos celulares, mas comunicação em geral, é complicado. Aí eu diria uma coisa, primeiro que todo, não ficar paranoico com este tema, porque verdadeiramente é difícil uno aislar totalmente de esta contaminação. Mas a coisa não para com a contaminação moderna. Tanto também, esto é questão de outras ciências que agora não vamos a aprofundir, mas a contaminação que tem que ver com o Hartmann Grid, que se chama, que el planeta tiene una influencia electromagnética que viene del norte magnético, ¿tá? Ahí existen unas gridas, unas líneas, que quando você tem na cama, quando você tem na mesa onde trabalha, sobre um ponto de cruz de estas líneas, você não se dá conta imediatamente, mas isso afeta o seu modo de pensar, a velocidade com que você resolve os problemas, etc. É complicado, mas o mínimo que vocês têm que fazer é o que Tabita está falando, e estou seguro que Ricardo tem mais coisas que falar a este respeito, é ao menos não ter o teléfono celular muito perto da cabeça, procurar, se quando você vai dormir, ao menos 8 horas de sono, eliminar o Wi-Fi, apagar, não, desligar, se fala em português, desligar o Wi-Fi, ao menos por 6, 7 horas, né? É o mínimo que você tem que fazer. Mas também não ficar paranoico com este tema, porque é complicado, é muito complicado. Agora, com a nova tecnologia que se chama 5G, que por fortuna em Brasil não existe ainda não as torres de 5G, como em Itália e em outros países, que é muito forte, é uma nova alucinante, é alucinante, é alucinante. Eu não quero criar medo em vocês, não quero fazer um bullying aqui, eu, ao contrário, não? Faz o mínimo que tem que fazer, não dormir com o telefone celular pertinho, o computer, não utilizá-lo tantas horas, tá bom? Procurar utilizar meios de comunicação. Se você pode evitar o Wi-Fi, pode conectar pode ligar seu computer com um sistema Os de fios. fio, aí você já está fazendo grandes coisas, tá bom? Ricardo, eu estou seguro que você tem tantas coisas que dizer aqui a esse respeito. Rapaz, é muita coisa, viu? Eu vou tentar ser mais sucinto, porque senão ele vai virar aqui até amanhã. Vamos lá, pessoal, cientificamente dizendo, né? Porque o que acontece? O William foi muito feliz quando ele disse dos polos magnéticos da Terra. E da mesma forma, o corpo também emana energia, né? Tanto é que teve um cientista aí que conseguiu, através de uma fotografia, bater foto da áurea, né, do corpo. Então, comprovando sim que o corpo emite energia, que o corpo trabalha por frequência, né? E aí existe uma teoria na homeopatia e em outras atividades que cada doença ela opera em uma determinada frequência. Então, para você permitir que uma doença haja no corpo, você tem que vibrar o seu corpo nessa frequência. Tá? Eu não vou ficar entrando muito em detalhe, não. Duas coisas que são capazes de modificar o DNA humano, né? A radioatividade, né? E a eletrólise. Então, quando o corpo sofre uma eletrólise,
através de uma frequência de 2.4, de 2.5. Eu trabalhei muito com essa parte de radiofrequência, né? Eu trabalhava com rádios que mandavam sinais, né, de comunicação a 300 quilômetros de distância, a 350 quilômetros de distância. Então, eram frequências tão fortes que, se aquilo virasse para a cabeça de uma pessoa e a pessoa ficasse recebendo aquela radiofrequência ali por uns 10 minutos, fritava o cérebro da pessoa, literalmente, né? Por quê? Porque o cérebro tem o fluido, tem, né, tem água, tem não sei o quê dentro de lá, e ia começar a literalmente a cozinhar o cérebro da pessoa. Outra coisa importante aí que o William diz é que é impossível hoje, no meio moderno, a gente viver sem esses sinais. Telefone sem fio, celular, enfim, micro-ondas. É impossível a gente viver. Aqui, nossa, se eu perder o sinal de rádio aqui na minha casa, eu estou roubado, porque a minha casa é toda automatizada. Mas aí eu procuro tomar esses cuidados, né, que o William disse aí. No espaço onde eu fico, em determinado momento, eu estou usando bloqueadores, protetores, enfim. Existem Tem também as cristais. coisas cristais, exatamente. Que as coisas que você pode fazer para que isso não te atinja tanto. Um exemplo que é verdade, que o William disse, é que antigamente vocês não viam falar tanto em ela. Não existiam tanto. Porque não tinha diagnóstico. Diagnóstico não tem até hoje. A questão é o quê? Que houve uma piora na água, uma piora na alimentação e uma melhora tecnológica. Então, tudo isso fez com que as pessoas desenvolvessem uma doença, uma frequência mais rápida. E aí eu vou assim continuar num processo de explicação mais científica o que acontece dentro do corpo. Nós pioramos a nossa alimentação, automaticamente ingerimos mais metais, mais substâncias tóxicas. Somos submetidos a uma eletrólise constante. O que seria isso? O corpo está sendo submetido a uma frequência de rádio constante. E não venham me falar que isso é mentira, porque existe a ressonância magnética, está aí para provar, e existe o raio-x. Tudo são frequências, né? Então, você está sendo submetido a frequências constantes. E aí o seu corpo, vamos supor que está contaminado com alumínio. E esse alumínio, por acaso, ele vai parar numa parte do seu sistema nervoso central ou do seu sistema nervoso periférico, e por acaso, num determinado dia ou constantemente, você está sofrendo interferências elétricas com alumínio dentro do corpo. O que vai acontecer? Um curto-circuito. Vai fechar um curto-circuito dentro de você, e aí você vai sofrer danos internos que ninguém vai achar, né? E vai desenvolver um problema como ela. Gente, a ela, no meu conceito, né? Depois eu vou explicar isso na sexta-feira ou outro dia, a ela não é uma doença, é um estado do corpo. Por isso que ela é tão difícil de achar, tá? Então, assim, nessa parte de Wi-Fi, de frequência e tal, eu poderia, como a água, aliás, eu acho que eu poderia ficar falando até demais aqui o dia inteiro, mas eu poderia falar muita coisa sobre isso, tá? Eu fiz um experimento de radiofrequência uma vez, que eu estava mirando um sinal de rádio para o Mato Verde pegou fogo. Para vocês terem uma ideia de como que o negócio é real, né? Mas é isso aí, gente. A frequência AM, gente, que é as ondas médias de rádio, vocês não têm ideia o perigo que era aquilo, tá? Mas vamos lá, vamos tocar aí, senão a gente vai ficar muito tempo. Sim, gente. Só para
para concluir a questão da frequência, para que vocês entendam como isso afeta, existem tratamentos com frequência, como, por exemplo, o Hive Machine, que é muito legal, né? Que tem as frequências que curam também. Ah, vocês também podem se curar através de frequências e vibrações. Existem frequências que eliminam parasitas. Ah, existem frequências que estimulam produções de certos hormônios ou que inibem a produção de certos hormônios. Então, a questão da frequência é muito interessante. Vocês podem se curar e também podem ficar muito doentes por conta delas. Tá? Quebram pedra nos rins, né? Frequência. Oi? É tão verdade que existe uma cirurgia que é de quebrar a pedra no rim, né? Que é feita por frequência. É feito com frequência, exato. Exato, para vocês terem uma ideia como as frequências afetam. Tá? Então vamos continuar, porque tem alguns passos ainda, né? Ah, esse passo aqui, estou devendo uma entrevista com a doutora Carla, dentista. Tá? Aqui a gente fala das amálgamas, gente. Vocês sabem o que são as amálgamas? São as obturações, né? Que o pessoal fazia antigamente, que colocava aquela massinha prateada na boca das pessoas para tampar os buraquinhos dos dentes, né? Muita gente tem. Aquilo, gente, é mercúrio, tá? E aquilo é altamente tóxico, ok? Tanto que a FDA assumiu, acho que uns 2, 3 anos atrás, eles assumiram que as amálgamas são tóxicas. E ainda tem dentista que usa, eu acho um absurdo. Mas enfim, tá? Aquilo pode atrapalhar e muito o processo de cura de vocês, porque aquilo libera mercúrio. E não existe nesse mundo, eu acho, metal mais tóxico que o mercúrio. Para mim, o mercúrio está no topo, depois vem chumbo, alumínio e tal. Mas a intoxicação por mercúrio, gente, é muito complicada. Tem mercúrio na água, tem mercúrio no peixe, tem mercúrio dentro da boca das pessoas, tá? O mercúrio tem um vídeo que eu compartilhei esses dias atrás, depois eu posso até mostrar bem rapidinho. O que acontece quando a gente coloca uma partícula de mercúrio perto de um neurônio motor e o neurônio motor vai se atrofiando, tá? Então, aqui o conselho é para que vocês, ó, aqui nesse vídeo aqui, vou até mostrar, esse vídeo é legal. Quero que comece aqui. Vocês conseguem ver que está saindo uma fumaça desse dente? Esse dente tem uma obturação, tem uma amálgama de mercúrio. Aí eles colocaram numa luz especial e olha o gás de mercúrio saindo deste dente. E quando vocês comem algo mais quentinho, uma sopa, se libera mais ainda desse gás. Isso vai para sua corrente sanguínea. Os metais pesados, eles ultrapassam a barreira hematocefálica, que a gente tem uma barreirinha aqui que supostamente deveria proteger nosso cérebro dessas coisas, mas os metais conseguem ultrapassar essa barreira. Ah, muitas vezes através de traumas também, muitas vezes essa barreira se abre por alguns segundos e acabam entrando patógenos. Mas é um perigo, tá? Essa questão do mercúrio e da saúde dental como um todo, tá? Porque todos os nossos dentes estão conectados com os nervos, assim, né? Então, muitas vezes você está com uma infecção no dente que está atrapalhando o seu processo de cura. Mas eu acho que o mais importante é vocês verem a questão das amálgamas de mercúrio e tem que retirar, tem que tirar. Ah, então eu vou no dentista amanhã retirar. Não, tem que retirar, mas também não é tão fácil assim, porque é um processo muito, muito, muito perigoso. Então, esse passo é para vocês se conscientizarem que esse problema existe e para que vocês entendam que não é tão simples assim de resolver, tá? Então, eu vou explicar por quê. Uma vez que vocês estão com essa amálgama de mercúrio dentro da boca de vocês,
Para retirar, ela tem que ser raspada, ou, como é que fala? Aquela máquina lá é Dremel, não sei, tem a pontinha que faz e tira. Tem que tirar assim, tá? Não tem como. Ou você arranca o dente inteiro, né? Mas tem Tá como bom. raspar, né? Nesse processo, se solta muito mercúrio dentro do corpo da pessoa, correto? E o que que acontece? A pessoa pode ter uma piora terrível. Pode piorar os sintomas, pode dar fraqueza, dor de cabeça. Então, como que a gente faz a retirada? A gente faz a retirada com um dentista biológico, tá? Tem vídeos do pessoal retirando essas amálgamas, vestindo aquelas roupas assim de astronauta praticamente, sabe? Coloca tipo uma bexiga na boca, assim, que tampa tudo, deixa só o dentinho mesmo com a amálgama para fora, faz a retirada com todo o cuidado para que não haja uma intoxicação por mercúrio maior e deve se retirar no máximo uma amálgama por mês. Tira uma, espera um mês, tira outra. E antes de fazer essa retirada, também tem que fazer um protocolo onde vocês vão fortalecer o fígado, fortalecer o rim, fortalecer o sistema linfático, fortalecer o intestino, né? Fortalecer todas as vias de detox, para que não haja problemas maiores na hora de fazer a eliminação desse mercúrio, tá? Fazer um processo de quelação, ok? Então, meu conselho é que vocês comecem a buscar dentistas biológicos que façam essa retirada da maneira mais segura possível e que vocês estejam com as suas vias de detox fortalecidas para aguentar esse processo. Mas sim, é necessário fazer essa retirada, porque o mercúrio pode sim atrapalhar e muito, muito, muito mesmo. Não somente atrapalhar, pode ser uma das causas do seu diagnóstico, tá? Sobre isso, é isso que eu tenho que falar, Ricardo, William. Algum comentário aqui sobre as amálgamas? Bom, sobre a amálgama, né? Não só sobre a amálgama, assim, sobre a parte dentária, a importância disso, né? Algumas pessoas elas foram clinicamente diagnosticadas com ela e, na verdade, houve procedimentos dentários feitos de forma errada, né? Porque existe uma ligação de nervos, né? Na parte mandibular ali, né? Uhum. Que afetou literalmente a parte de movimento da pessoa. Mas veja bem, existem a questão das medicações sublinguais, né? E aí, beleza, aí você vai remover uma amálgama de qualquer forma, o que você está fazendo? Você está introduzindo sublingual o mercúrio. E aquilo está indo diretamente para a sua corrente sanguínea. Da mesma forma que você irá se beneficiar de uma medicação sublingual, o processo inverso acontece, né? Uma das coisas que faz você perceber se você tem alguma contaminação por amálgama é a papada. A pessoa que tem muita papada, um excesso de papada, que não elimina essa papada por gordura, pode ser por infiltração de mercúrio, né? Mercúrio e chumbo, pessoal, e cerveja é incompatível com a vida. Tá? Eu não vou entrar em polêmica não da cerveja, não, mas é incompatível com a vida. Tá? Mercúrio e chumbo, e os principais, né? Foi que a Tata disse aí. Mas mercúrio e chumbo é incompatível com a vida. Então tome Incompatível muito, com a vida, já. é, então tome muito cuidado, né? Com essa questão da boca. A boca, eu quebrei as duas, cheguei a quebrar as duas pernas no mesmo dia. E aí uma amiga foi me aplicar anestesia, aí ela me deu uma anestesia na canela. Na hora que ela entrou com a agulha na canela, doeu meu dente cá em cima. Vejam a forte ligação que isso tem. Ela estava mexendo na canela aqui embaixo, eu estava sentindo no dente cá em cima. Então, é um processo muito importante, pessoal. Obrigado. Ótimo, ótimo, Ricardo, obrigada. Aqui a gente já entra no passo 13,
que a gente fala de suplementos, tá? Ó, vamos falar de maneira geral aqui, tá? O solo de hoje não tem nada a ver com o solo de 50, 100 anos atrás. Os alimentos que a gente tem hoje, tanto, até os naturais, tá? Frutas, verduras, legumes, não tem a mesma quantidade de nutrientes que eles tinham há 50, 100 anos atrás. O solo está enfraquecido, tem a questão dos agrotóxicos, tem a questão da modificação genética dos alimentos, tá? Não tem nada a ver com nada. É impossível, eu vou frisar isso bem aqui, é impossível que qualquer ser humano, tá? Não estou falando de paciente de ela, não. De qualquer ser humano tenha a quantidade de nutrientes suficientes para se manter saudável somente através da alimentação. Impossível. Todos devem suplementar nos dias de hoje. Todo mundo. Mas principalmente o paciente de ela, a gente vai falar por quê? Por conta da dificuldade que o paciente tem de absorver nutrientes, né? Então, é necessário sim fazer uma boa suplementação. O que você deve suplementar? Depende. Depende das suas deficiências nutricionais. Mas sim, você deve suplementar. Sim, façam testes, tá? É, existem exames de sangue que vocês conseguem ver níveis séricos de várias vitaminas, vocês conseguem entender o que está faltando, o que está sobrando. Ricardo mesmo fala que é muito mais difícil suplementar do que medicar, porque suplementar é uma ciência, você tem que entender o paciente. Mas, enfim, suplementem, tá? Tomem um ômega, um zinco, um blend de proteínas, um blend de aminoácidos, tá? Mas suplementem, busquem suplementar, busquem profissionais que podem ajudar vocês nesse processo, um médico ortomolecular, um médico integrativo, um nutricionista funcional, mas busquem suplementar de alguma forma, tá? Aqui no Healing LS, eles indicam, né, alguns suplementos. E existem vários tipos de suplemento, tá? Suplementos lipossomais, que são os absorvidos por gordura, que eles ficam mais tempo no corpo, eles são legais. Existem os quelados, né? Existem os metilados, por exemplo, a vitamina B, que é tão famosa, né? A B12. Ah, eu tomo metilcobalamina, é B12. Cianocobalamina também é B12, mas uma é porcaria e o outro funciona bem. A forma metilada, legal, a forma ciano não é legal, tá? Enfim, existem aí vários detalhezinhos em relação à suplementação que vocês têm que se atentar. Eu digo que vocês estudem, que vocês leiam, né? Muitas vezes o suplemento barato acaba saindo mais caro, porque ele não é bem absorvido. Vejam a biodisponibilidade dos nutrientes que estão ali, tá? Vejam a composição da cápsula. Existem cápsulas que são legais, naturais, tá? Que são de celulose, existem cápsulas que são de dióxido de silício, que já não são tão boas. Vocês estão entendendo? Então, comecem a estudar, a ler rótulos e ter alguém aí acompanhando vocês, que isso é bem importante, tá? Aqui eles falam de algumas sugestões, tá? De vitaminas e minerais que vocês podem começar, tá? Uma dessas sugestões é o nosso querido Lip to Be Fit, né, que é um blend de aminoácidos maravilhoso, com curcumina, vitaminas, minerais, muito bom. Depois eu posso falar mais disso para vocês, mas não estou aqui para falar do lip. O magnésio, tá, que é necessário, assim, por mais de 300 ligações enzimáticas no nosso corpo são feitas através do bendito do magnésio, e existem vários tipos, magnésio teonato, quelato, citrato, cloreto, tá? Na página do ALS Winners, a esposa do Kay Cherry, não, a esposa do Kim, né, a Kay, ela fala dos tipos de magnésio que eles utilizaram, tal, é bem interessante, tá bom? Potássio, sódio, iodo, vitamina C lipossomal, que é melhor do que a hidrossolúvel, e por aí vai, gente. Aqui, ó, óleo de coco, TCM, todo mundo pode usar, até que não tem ela. A glutationa tem seus truquezinhos aí que o Ricardo pode falar um pouquinho depois. A cúrcuma, tá? Ácido alfa-lipoico, por aí vai.
tá? Vocês podem dar uma pesquisada em relação a suplementos, fazer testes e ver quais são as suas deficiências, mas sim, tem que suplementar. O que exatamente, o quanto, como, tal, depende, varia, né? Como dizem por aí, varia, né? Mas varia de paciente para paciente, tá? É muito único, tá bom? Mas existem aí a necessidade, tá? Acho que Ricardo e William tem algumas colocações aí para fazer em relação a essa questão da suplementação. Tá, então eu não vou me alongar também não, porque senão a gente vai querer falar de biodisponibilidade, da forma de absorção no corpo e tal, e, e eu acho que já está cansando demais Eu as tô pessoas. cansada. É Eu um acho aulão. que é um aulão mesmo, uma revisão zona, né? Então não vamos Uhum. aprofundar demais nesse assunto, não, mas uma grande importância, né? Veja bem sobre, você citou aí o Lip to Be Fit, né? O blend de aminoácidos e tal. Aí me fez lembrar do OmniLife, né? Que a gente indica o OmniLife, aí o pessoal fala assim, é um pacotinho que não sei o que não serve para nada. Quantas pessoas se beneficiaram com a remoção do biofilme? Feita Legal, pura foi bom esse protocolo. né? Foi muito legal. Poxa, que loucura você imaginar que existe aquilo dentro do corpo e que foi removido pelo AOE e pelo Fiber. Um Uhum. derreteu e o outro veio e passou a vassoura. Olha a importância de uma suplementação consciente, sabendo o objetivo que você quer chegar com ela, Uhum. que é o mais Exatamente. importante. Qual é o objetivo que eu quero com essa suplementação? Porque suplementação não é medicação. E ao contrário, do mesmo jeito que a medicação vai matar, a suplementação também pode matar. Tá? Mas não vou alongar muito, porque é muito interessante isso aí e vai demorar demais, mas é muito importante. E o que a Tabita falou já contempla. Obrigado, Tabita. Obrigada, Ricardo. Sim, porque tem vários detalhezinhos em relação à suplementação e saber também para que você está suplementando. Quero ganhar massa, quero trabalhar antioxidante, né? Tem que ter um acompanhamento, gente. A gente pode fazer mais reuniões para falar disso em mais profundidade, né? Mas que é necessário suplementar, sem dúvidas, tem que suplementar, tá? E aqui a gente volta para a questão. Cadê? Onde é que eu tô? Da cannabis, que eu não vou entrar em detalhes, que eu só vou falar para vocês. Assistam a entrevista com o Dr. Felipe Mendonça sobre a cannabis, tá? Existem muitos pacientes que se beneficiaram do uso da cannabis. A grande maioria, na verdade, dos casos de reversão fez uso da cannabis. Aqui, nessa página aqui do Healing LS, tem uma série, tudo isso aqui que está em azulzinho, gente, estudos publicados, científicos, relacionando o cannabis com ela, vendo como a cannabis ajuda a tratar pacientes de ela. Tem um monte de estudo publicado. O negócio é muito bom, tá? É uma ferramenta maravilhosa. Pesquisem, estudem, busquem médicos que possam ajudar vocês e assistam a entrevista que está lá no meu canal do Dr. Felipe falando da cannabis, porque ele tem propriedade para falar disso de um jeito maravilhoso. É isso que eu tenho para falar em relação à cannabis. Não sei se Ricardo tem alguma colocação ou William. Ô, Tabita, então, eu não, cara, eu vou ficar na minha, valeu? Porque, cara, eu fiquei com medo de usar essa parada e gostar. Valeu? Então eu não sei falar nada sobre cannabis, não. Não Valeu? tenho muita coisa da Obrigado aí. cannabis. Ah, não, tudo bom. Assista no YouTube com o Dr. Felipe, que é verdadeiramente muito interessante.
muito Assistam. interessante. Tanto da falar, né, del cannabidol. E não só para a esclerose lateral amiotrófica, mas tantas doenças, né, que está ajudando, Parkinson, tantas outras coisas, ajuda no sono, né, melhora, tranquiliza, enfim. Enfim, muita coisa, gente. Ajuda demais. Só tem benefício, mas assistam, porque senão a gente vai se prolongar muito aqui. A etapa 15, que seria os exercícios, eu não vou falar hoje, porque esse é um assunto novo. Eu estou buscando aí algum fisioterapeuta aí que possa me acompanhar também nessa reunião, para fazer ela bem legal. Mas isso foi o que a gente viu dos 47 passos até o dia de hoje. Esse foi o resumo até agora. A partir da próxima aula, do próximo passo, teremos aulas semanais falando passo por passo, tá? Então aí a gente continua com o nosso esqueminha semanal de aulas. E, gente, por hoje é isso. Vamos ver aqui o que a gente tem no chat, se tem perguntas, tá? Vou parar de compartilhar aqui, se tem perguntas, comentários. O pessoal foi saindo, acho que todo mundo foi ficando cansado, mas essa reunião está sendo gravada e vai ser postada. Bom, vamos ver o Eu, chat aqui. eu quero dizer só uma coisa, respeito, voltando só um passo atrás, da suplementação. Eu não sou um experto em suplementação, não. Mas eu posso dizer assim, a alimentação hoje no mundo é horrível. Os alimentos não é possível. A suplementação não é só para pessoas que estão doentes. Quando eu fico sem meu magnésio, sem meu lítio, sem o aminoácido, eu estou mal. E eu acho que para as pessoas que estão, não só as pessoas doentes, mas pessoas que estão pertinho das doentes, a pessoa que está ajudando, a pessoa da família que está aí ao lado, perto da pessoa doente, essa pessoa vai precisar tantíssimo mais, seguramente, suplementação, sim? Sim, Porque essas pessoas normalmente não se alimentam bem, e normalmente estão com um nível de estresse muito, muito alto. E aí eu acho que é uma questão que é para todos. Todos temos que suplementar, mas suplementar com consciência como falava a Tabita primeiro, com uma pessoa que está, digamos, ajudando a entender o que é o que você está precisando para suplementar, não é? exato, Isso. com consciência. Obrigada, William. Exatamente. Aqui vamos começar. O Diego falando para o Ricardo contar tudo. O Diego contar tudo, a gente nunca para essa reunião se ele for contar tudo, vai para sempre. Que o Odair falou que não estava ouvindo, tal, o Diego falando que está voando. Aqui é a Dila fazendo um comentário aqui. Boa noite, queridos. Prazer em estar com vocês pela primeira vez. Ricardo tem sido uma benção em nossas vidas. Gratidão. E aí, Ricardo? Ah, Estão falando obrigado, bem de Dila. você. Tá tocando meu celular aqui, eu vou. Obrigado, Dila. A gente faz com muito carinho, né? Muito carinho mesmo. Eu não sou médico, eu não, não tenho o poder da caneta, né? Eu vou falar depois aí, eu vou postar lá no grupo do meu canal. Lá tem muito da minha história, de tudo que eu pesquisei, de tudo que eu corri atrás. Quando eu estive em Brasília e, e no meio de tantas pessoas importantes, eu fui escolhido para realizar uma tarefa muito importante e depois de muito tempo as pessoas chegaram para mim, sabe por que a gente escolheu você? Eu falei, não, nem imagino, porque né, tinha tanta gente importante, vocês foram me escolher. Ele falou assim, não, porque você não sabe o que é a palavra não. Você corre atrás o tempo todo, você... E aí a gente falou assim, vamos colocar ele, porque ele vai conseguir, sabe? E aí notícias boas virão, né? Muita coisa a gente não pode mencionar, porque Falar as ainda. pessoas pedem,
As pessoas pedem para não falar. Mas eu achei muito legal assim, o motivo ao quais pessoas tão importantes lá em Brasília me incumbiram, né, de solucionar uma coisa, porque minha vida inteira foi resolver problemas. Eu sou da área de informática, que é informática, resolver problemas, é trazer soluções. Então, Hum. mesmo eu não sendo médico, eu sou homeopata, né? Eu tenho um curso de homeopatia, enfim. Eu fui estudando para entender daquilo que estava acontecendo. Então é isso. Obrigado pelo carinho aí, mas estamos juntos e vamos achar uma solução para tudo isso aí. Ai, Ricardo, sem palavras para agradecer, cara, você e a sua colaboração para Alternativas para ela. Na real, assim, tem bastante coisa legal acontecendo. Aqui, boa noite, eu sou o Rogério, esposo da Karen, muito bom estar aqui e aprender e poder aprender. Ótimo, a intenção Otávio, eu é queria essa. falar do minerograma capilar, tá? Minerograma capilar, pessoal, é uma coisa que pouca gente dá importância, mas é de suma importância, principalmente pós-procedimento de remoção de amálgama. Perfeito, sim. Sim, a gente tem um passo que fala só dos testes. Ah, tem? Dos testes, sim, dos testes necessários. E mineralograma é super importante. Aqui, Mônica falando boa noite, família do Alternativas. Aqui, o André falando, Tabita, o processo de reversão é lenta, como estamos vendo do Diego, do seu pai, do Ricardo. Meu gene é familiar e ninguém da família tem. Eu acho que o André era um tio dele, né? Que tinha. Eu não, eu não sei qual o André e André Kelly, André de São Paulo. o André Daquela é um fenomenal, fenomenal Mas ele, André, tá e tendo melhores também, que eu não, sei. pô, vamos ajustar o André lá, que vai ficar legal. É, é tudo muito lento, muito lento. Eu tô, para vocês terem uma ideia, eu tô fazendo um estudo de troca energética. Ah, gente, pelo amor de Deus, são horas, dias de, de, de testes, de agulhada, de arrancar sangue aqui, de fazendo teste para mudança assim. Ai, cansa. Você fala assim, meu Deus do céu, né? E como é o processo da ela? Ela também não começou em você da noite para o dia. Você percebeu ela quando ela atingiu mais de 70% do seu corpo. Porque Exato. até 60% do o seu corpo foi compensando isso. Só a partir do momento que ele não conseguiu mais compensar isso, é que você percebeu a doença. E a mesma coisa é reestabelecer o corpo. É extremamente demorado. Por isso que a pessoa ela tem que querer muito e tem que ter muita força de vontade. Porque às vezes uma pessoa começa uma suplementação, acha que aquilo ali é como se fosse um Doril, para dor de Doril. cabeça, que vai bater e passar. Não, não é, né? Porque de cada, vamos supor, de 600 miligramas que tu ingere de uma suplementação qualquer aí, o corpo ele vai pegar aí 3 miligramas. E 3 miligramas vai ter que distribuir por um processo bioquímico no fígado ou no celular para milhões de células. Né? Então, a suplementação nesse caso, para vocês terem uma ideia, para eu efetuar 1 mol de mudança energética do meu corpo aqui, eu tive que ficar em um processo, fazendo uso de lipídios, não vou ficar citando nomes assim, ficar mudando aqui,
36 horas. E aí eu consegui lá a mudança de 1 mol no sangue, né? Caraca. Não, o meu quarto tinha sangue para todo lado, que dava um desespero esse trem aqui. Tanto sangue que eu tava mexendo. Mas eu percebi, eu falei assim, caramba, como que o corpo demora a reconhecer aquela molécula que você estava tentando inserir para dentro dele, sabe? Assim, é muito caro, são substâncias, tickets aqui que eu tive que gastar, mas eu quis ver a mudança e vi a mudança. E vi o quanto é difícil. Sim. Gente, aqui a Andrea falando que está muito bom, a Jane agradecendo por tanto conhecimentos e por tanta dedicação à causa. Aqui a Andrea perguntando qual é o nome do canal do Ricardo. Eu e ela, superação. Eu vou postar lá no grupo, Coloca lá no né, para a grupo. galera ver lá, me dar uma força. E, e aí eu vou voltar a postar vídeos lá, uns vídeos mais técnicos, né? Que lá fala muito da minha luta e tal, dos meus estudos, mas acho que agora vai rolar uns negocinhos mais técnicos, né? Porque andei estudando muito, fazendo cursos aí de exames sanguíneos, um monte de coisa aí, muito legal que vai dar bom. E aqui estão perguntando se, Ricardo, e o teste com os limões está dando certo? Ah, mas a gente sempre dá certo, né? Toda vez que a gente pega um limão, a gente faz uma limonada, às vezes com açúcar, com adoçante. A gente. A coisa é a seguinte: se te dá um limão, faça uma limonada, faça. É uma coisa boa com o limão. Mas vai dar bom que vocês vão ver. Gente, Ricardo, obrigada. William, obrigada. Cara, que reunião longa. É, Mas ela será postada. Eu espero que tenha aí sido válido para vocês, tá? Esse resumão. E vamos acompanhar todas as quartas-feiras. A gente vai estar fazendo essas reuniões do 47 Passos. Tá sempre aí Ricardo e o William me acompanhando nessas reuniões também, né? Porque é legal a gente compartilhar conhecimento e que vocês tenham aí uma base, que vocês tenham informações para fazer uma pesquisa, para estudar, para vir mais a fundo e ver se aquilo faz sentido para você ou não e tentar colocar isso na vida de vocês. E sim, gente, existem pessoas que se curaram, que reverteram e é possível. E estamos aqui compartilhando essas possibilidades com vocês. sim, você pode. É, é a Você palavra. pode. Você pode. Sim, Sim, você vocês pode. podem. E, Com certeza. gente, até a próxima. Um beijão, boa noite para todo mundo. Vou parar a reunião aqui e depois a gente posta no canal essa reunião. Tá bom, tchau, tchau, obrigada.